Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos novamente ao programa Conversa Aberta. Infelizmente, os incêndios são um assunto que estão muito na ordem do dia, no verão, como é já habitual no nosso país, e não só. Mas será que estamos a fazer tudo aquilo que é possível para prevenir estas catástrofes? Ou será também que sabemos como os nossos bombeiros estão preparados para acudir a estas situações? Para falar disto e de outros assuntos relacionados com os incêndios, temos connosco hoje em estúdio Pedro Venceslau, ele que é o segundo comandante aqui da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, a quem eu passo já a cumprimentar. Olá Pedro, muito boa noite e obrigada por teres aceitado o convite. Olá, boa noite. Eu é que agradeço o convite, aproveito já para cumprimentar e desejar uma boa noite a todos os teleouvintes da Onda Livre. Muito bem. Pedro, antes de aprofundarmos mais a nossa conversa, perguntar-te qual é atualmente o ponto de situação no que diz respeito aos incêndios aqui no concelho. Começou agora o mês de agosto, já levamos um mês de período considerado crítico. Como é que está a correr este verão, por assim dizer? Em termos locais, em termos do nosso concelho, não estamos num... Embora o risco esteja alto e prevê-se que possamos 2 dias voltar a estar em risco laranja, de certeza, e o vermelho até, mas em termos de ignições, temos tido poucas ignições e o que não tem resultado em grandes incêndios que nós temos conseguido resolver rapidamente. Oh Pedro, mas temos também que voltar um bocadinho atrás, antes do dia 1 de julho, que foi quando realmente iniciou este período de defesa da floresta contra incêndios, houve situações que já preocuparam e que vos obrigaram também a acionar o dispositivo mais cedo. É assim, o dispositivo está ativado desde dia 15 de maio. Formalmente iniciou em Macedo com um grupo afeto ao dispositivo. Agora, a partir de dia 1 de julho é que foi a última fase, aliás, que para nós foi antecipada a 15 de junho, se algum erro, que entramos com 2 grupos e um autotanque, um ELAC, esse é o termo técnico. Por isso, em termos técnicos, a última fase iniciou dia 15 de julho, seria dia 1 de julho, mas dia 15 de junho, perdão. Antes, aliás, o incêndio que nós tivemos de maior no concelho foi mesmo antes, foi em junho, foi em Lagoa, foi um incêndio que já teve alguma dimensão. Mesmo assim, conseguimos dominá-lo e concluí-lo num período curto de espaço de tempo, ou seja, num dia, o que não nos desgasta em termos de materiais e em termos humanos, que a partir daquele primeiro dia, das primeiras 24 horas, começa a haver algum desgaste, até psicologicamente, dos bombeiros. Fora esse incêndio, vocês também ajudaram a um outro em Espanha, de grandes dimensões, isso também antes de 1 de julho, salvo erro? Sim. Estiveram afetos, foi um grupo do distrito que foi deslocado para a Espanha, foi a pedido do Duque de Ojo, um pedido internacional. Nós fizemos deslocar para lá um veículo de comando, um veículo de combate e a máquina de rastros. Pedro, vamos agora explicar aquilo que é, de facto, este período mais crítico, não é? Que é o de 1 de julho ao 30 de setembro, portanto, há aqui um reforço do efetivo, há também um reforço de equipamento, no vosso caso, ronda aos 20 elementos a mais, não é? Explicar aqui às pessoas o que é isto, o que é que acontece nestes 3 meses, considerados os mais críticos para esta questão dos incêndios, e de que forma é que vocês estão preparados para agir em situação de ignição, de algum fogo que aconteça? Durante todo o ano, os bombeiros de Macedo contam com profissionais e de uma forma a este tipo de serviço, sem ser no transporte de doentes, contam com uma EIP, que é uma equipa de primeira intervenção, que são 5 homens, que neste momento estão os 365 dias, fora os fins de semana, estão no Corpo de Bombeiros. Fora isso, o que é que nós temos? São 2 grupos, 2 ESINs, que são equipas de combate a incêndios, 24 horas, em regime de 12-12, 12 durante o dia e 12 durante a noite, e um ELAC. Um ELAC é um grupo de reforço do autotanque, que são 2 homens, em que levam um carro pesado com água. Depois disso, teremos a máquina de rastros e grupos de reforço, mas terão que ser ativados voluntariamente.
Vamos supor agora uma situação, vamos aqui simular, que acontecia agora um incêndio e tendo em conta as previsões meteorológicas e também as condições de seca que vivemos, certamente que não era difícil tomar rapidamente grandes proporções. Como é que era ativado? Quais eram os procedimentos? Portanto, atingindo uma proporção maior, certamente também iam ter que pedir a colaboração de corporações aqui à volta. É assim, o protocolo é muito simples. Inicia a chamada cai na nossa central telefónica, a partir de via CDOS, ou via um comum cidadão que deu o alerta. A partir daí, dependendo da zona que é, o possível risco, mas como estamos em alerta vermelha, saíam logo duas equipas de combate. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer neste momento? E tendo em conta a seca extrema e o que isso está a contribuir para que os incêndios progridam de uma forma violenta e rápida, é o ataque inicial em massa. Por norma, o protocolo seria, sai uma primeira equipa, o chefe chega lá, faz o reconhecimento e a avaliação da situação, do risco, passa para a central, diz se consegue ou não controlar a situação, se precisa de meios e que meios é que precisa. Prontos. Nós, neste momento, o que estamos a tentar fazer é ultrapassar essa fase. Ou seja, a gente sai por premeditação. É melhor, contamos nós e temos tido algum sucesso nas ativações que tivemos, é melhor sair em excesso do que estarmos lá e precisarmos dos meios e não os termos. Isso, no nosso concelho e até fora dele, está a ter algum sucesso, o que leva a que, muitas das vezes, os incêndios, porque tem havido muitas ignições, principalmente no distrito, normalmente agora em Bragança, isto parece que é por alturas, agora tem havido muitas ignições em Bragança, Macedo teve em junho, penso que 3 ou 4 também, ou seja, ainda não culminaram em grandes incêndios. Ou seja, essa é uma estratégia porque estamos a viver esta seca, porque num verão normal, ou com níveis de chuva e umidade um bocadinho superior, seria o processo inicial que falaste, perceber qual era a necessidade de meios no local. Agora, de facto, o ataque é logo como se fosse algo já avançado para prevenir que venha a ser. Os índices por onde nós nos guiamos, não é? Os índices que nos determinam a combustibilidade dos combustíveis, a forma como eles e o teor de umidade que têm, o que nos indica é que o risco de incêndio é altíssimo. Eu ontem, por acaso, estávamos a falar numa reunião e o índice de umidade nos combustíveis finos, que é que é o transporte do incêndio para uma alta velocidade, que são as palhas, os fenancos, era seco há não sei quantos anos, não havia registro de um índice tão baixo. O que é que isto nos diz? Haver uma ignição vai ser um grande... Em pouco tempo se vai tornar um grande incêndio. Por isso, o que nós fazemos é queimar etapas e considerá-lo e avaliá-lo à partida como um potencial risco e saímos com o que temos e com o que podemos. E tem resultado. Sim. Tendo em conta também as condições meteorológicas, a seca, a falta de chuva, o nosso concelho, assim como os restantes concelhos do distrito de Bragança, e acaba por ser um pouco geral ao interior norte, tem estado quase sempre em risco máximo de incêndio. Isto aqui também traz-vos sempre um bocado com o coração nas mãos, não é? Sim, também não deixa de ser para isso, não é? Não deixa de ser para nós enquanto bombeiros, enquanto cidadãos, não nos desleixarmos, porque esta comunicação é importante. É importante manter e trazer à tona e desperto às pessoas que é muito perigoso nós termos qualquer comportamento que não seja tão responsável e que possa induzir numa ignição. E dessa forma, os meios de comunicação social, neste caso, são importantes para isso. Se em muitos casos não são, neste caso são. O sublinhar, o estar sempre a falar naquilo, as pessoas, quer direta ou indiretamente, começam a ter a noção, não é só o calor que nós sentimos, esta noção de temperaturas altas, mas as pessoas começam a ter noção que
alguns comportamentos nem é preciso arriscar. Nem vamos tentar, como os churrascos, os piqueniques, que toda a gente gostava, era uma coisa que antigamente se fazia muito, mas nesta altura estão proibidos e acho que as pessoas não têm tentado muito fazer, por isso é sempre um comportamento de risco. Depois, dessa forma, justifica-se que tudo que a comunicação social faça em prol de sublinhar, de avivar, trazer à memória às pessoas que não faça, não deve, é importante, é muito importante. O índice serve, como estavas a dizer, precisamente para isso, não é? Com o nível máximo há umas restrições, com muito elevado haverá outras. Sim. Ou seja, há sempre essas proibições, mas será que as pessoas têm consciência dos níveis e das proibições que cada nível implica, no caso? É assim, os níveis trazem algumas medidas regulamentares e protocoladas, não é acessórias, bem mesmo agregadas a eles, que é como os trabalhos de máquina, se for índice vermelho, os trabalhos de máquinas no campo, no meio rural, no meio florestal, são proibidos, entre outras. Não só, como estipulamos, para nós, para os bombeiros, é mais em termos de estratégia. Não é? Também serve para nós estarmos mais alerta, não é? Não deixa de o ser, mas permite-nos também sabermos que em termos de estratégia as coisas são diferentes. Nós, se tivermos em risco amarelo, sabemos que os meios são diferentes se tivermos em risco laranja ou vermelho. Precisamente neste momento está pré-posicionado, Macedo é uma base de apoio logístico, e está cá pré-posicionado um grupo de reforço de combate a incêndios de Lisboa. Ou seja, esse grupo que está cá para acorrer a qualquer situação que aqui no distrito possa ser de maiores proporções. Exatamente, precisamente. Está pré-posicionado em Macedo pela localização geográfica, mas está de serviço ao afeto ao dispositivo a reforçar o distrito. E vocês também acabam por reforçar outras zonas do distrito, e não sei se vai para além do distrito, como foi o caso de Espanha, não é? Mas aí foi uma estratégia que foi mais concertada a nível europeu, como dizia já há pouco, mas vocês também ajudam noutras situações. Por exemplo, eu não sei se em Mursa, nestas situações que houve no distrito vizinho, se vocês também tiveram aqui alguma colaboração. Sim. Claro, é assim, os bombeiros estão organizados por estruturas distritais. E as estruturas distritais, depois, entre elas, comunicam e pedem reforços e meios. Nomeadamente, agora falou, e o Concelho de Vila Real está a ser severamente fustigado pelos incêndios florestais. Não há dia nenhum que não tenha um grande incêndio. E já fomos ativados, penso que 3 vezes para um incêndio em Mursa. E depois fomos fazer reforços de outros lados. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram no terreno, no incêndio, por norma? É assim, não vale a pena estarmos a esconder. As condições alteraram. As condições climatéricas alteraram, os combustíveis, voltamos a falar nos combustíveis, alteraram. A única coisa que se mantém é a topografia. Mas que, associado aos 2 fatores que influenciam o comportamento e o risco de incêndio, faz com que tudo seja novo. Isto para lhe dizer o quê? Na nossa zona, o relevo, a topografia não é favorável, não é? Há muito mato, há poucos acessos, ou seja, faz sempre com que as condições sejam difíceis de combate. Aqui, se calhar, entra a parte da limpeza. Sim. Que, não sei, mas talvez não esteja a ser feita por todos os proprietários de terrenos. É assim, isso é um problema nacional, não é? A gestão florestal tem sido aliás, tanto se fala disso, e não é atrás dos montes, o Concelho de Macedo em particular, que difere. Mas é o que está, e as entidades responsáveis há de ter esses cuidados certamente, e irá mudar alguma coisa num futuro próximo, penso eu, e quero crer. Mas além de facilitar o acesso, a limpeza, o acesso à vossa locomoção dentro do terreno, também evitaria muitas proporções a que os incêndios às vezes acabam por tomar.
desde os fogos, desde 2017, dos fogos de Pedrógão Grande, não é? Que foi um acontecimento em Portugal inédito pela proporção e pela dimensão que tomou, houve muitas coisas que têm alterado. E uma das coisas que se tem vindo a falar e que se tem reavivado é na criação de faixas de contenção, ou faixas limpas, ou seja, faixas negras, ou que sejam negras, ou que sejam feitas com máquinas de raço, ou limpas através de maquinaria, fazer cortes com que a continuidade, que haja descontinuidade de combustível. Ou seja, nós conseguirmos ter metas para conseguir combater o incêndio. Isso é uma das coisas que está a ser cada vez mais estudada. Agora já se fala nos planos municipais de defesa da floresta, em que normalmente essas faixas e as zonas que são para limpar, bem mencionadas nesses planos. Aqui no Concelho de Macedo está a decorrer um projeto considerado piloto, numa primeira fase a acontecer na Serra de Bornes, que quer precisamente fazer isso, não é? Dar o reconhecimento do terreno aos operacionais como são vocês, que eventualmente vão para uma situação de incêndio, também a fazer a limpeza dos caminhos. Como é que está a correr esse projeto? Está a correr, está quase concluído. Penso que falta, agora não se pode trabalhar, não é? E até porque não podemos ter meios dispersos, mas o projeto está praticamente concluído. Posso dizer que sim. Foi um projeto entre um protocolo entre a Câmara e os bombeiros, de um problema que nos tem despertado nos últimos anos, que era os acessos na Serra de Bornes. A Serra de Bornes foi uma serra, foi florestada há muitos anos, cerca de 30 ou 40 e tal anos. É quase o pulmão do Concelho de Macedo, podemos chamar-lhe assim. Exatamente. E nos últimos anos tem havido um abandono tanto da floresta, da limpeza e da gestão florestal, também da serra, assim como o resto do país. E o que é que acontece? Nós que temos em conta, temos a noção que a serra é um dos pontos sensíveis que nós temos e que nos pode criar grandes problemas. E curiosamente, os últimos incêndios que temos tido na serra, nos outros anos, não é este ano, mas nos outros anos, tínhamos sempre um grave problema, que era encontrar acessos. Nós perdíamos muito tempo, aquele tempo que é útil e crucial no ataque inicial ao fogo, a encontrar os acessos e conseguirmos chegar lá. E foi por algumas pressões e conversas que nós tínhamos e toda a gente a convergir para o mesmo, que era muito importante. E realizou-se através de um protocolo. Nós, os bombeiros, acharam que tínhamos todo o interesse em fazermos, partir mesmo de nós, porque era difícil estar a convergir ou a puxar para outra entidade. Então, os bombeiros ofereceram-se a isso, protocolado com a Câmara, como tinha que ser lógico, e fizemos limpeza de 80 km de caminhos estruturantes. Na zona, se calhar, mais crítica da serra, sim, considerada mais crítica. Sim. Principalmente naquela zona onde inicialmente tínhamos grandes problemas para encontrar os acessos ao fogo. E a ideia é que esse projeto depois aconteça também no restante concelho, não só na Serra de Bornes, mas no restante concelho. Isto aqui realmente faz falta, ter esses acessos e também ter esse conhecimento do terreno para mais facilmente agir. Sim, são duas vertentes e todas muito importantes. Nós, bombeiros, enquanto que se conseguirmos ter pessoas durante o ano pelos sítios, as pessoas vão memorizando, vão passando, vão conhecendo. E este conhecimento do território é muito importante para nós. A nossa ideia é essa, acho que a autarquia também não irá fora disso, que era continuar, para já, passarmos a uma segunda fase de limpeza da Serra de Bornes e depois conseguirmos passar a outras fases, a outros locais do concelho, como muito importantes, como é o Monte Moraes, como é a Serra de Bouzende, que são sítios que há muitos anos que não ardem, graças a Deus, e que estão a precisar de limpeza, que no caso de ocorrer ou da iminência de fogo, nós sabermos que temos vias, que temos infraestruturas para conseguir aceder e onde estão.
No que diz respeito a meios aéreos que sejam necessários, há também aqui alguns meios nas proximidades que pronto já a correr. Sim, isso é sempre protocolado através, é sempre, há protocolos e é sempre tudo coordenado através do comando distrital. Nós no Conselho temos dois meios aéreos ligeiros, 2 de asa rotativa, 2 helicópteros na Serra da Nogueira e em Alfândega e 2 aviões ligeiros no aeródromo de Mirandela. No caso de ser necessário, teremos, pois sim, mas isso já é articulado entre o comando distrital, um helicóptero pesado. Como é o caso de Imursa, tem andado constantemente todos os dias o helicóptero pesado e tem vindo aqui a abastecer a Macedo, tem vindo aqui quase todos os dias. E quanto aos Camov, este ano? Quanto eu sei, estão a trabalhar. Ontem esteve aí, está em Mursa, tem estado em Mursa a trabalhar. Eu vi, por acaso fui lá vê-lo aterrar e esteve a abastecer, por isso estou a trabalhar. Muito bem. Pedro, uma questão pessoal até, uma curiosidade, eu não sei se é muito do âmbito dos bombeiros, mas podem ter algum conhecimento nessa parte. Nós sabemos que por si só o calor não chega fogo a nada, correto? O calor, sim, é uma condição e o estado seco da vegetação, portanto a falta de umidade, que mais rapidamente faz com que o incêndio tome proporções, mas por si só o calor raramente é o causador do incêndio. Muitas vezes os descuidos, sim, mas não podemos esquecer que em muitos casos certamente que a mão humana e não só por descuido estará envolvida. Já vos aconteceu de no terreno estarem a apagar um incêndio e detectarem vestígios de que aquilo foi fogo posto? Durante a minha carreira de bombeiro já. É assim, para nós é complicado perceber, porque o nosso foco quando chegamos lá é apagar. É apagar. Claro. Agora, já me lembro-me, aqui há uns anos, de serem encontrados objetos, não sabemos, não é? A nossa missão, nesse caso, é preservar as provas, identificar e chamar as autoridades e explicar o que a partir daí não é nada connosco, não é? Agora é assim, se há mão criminosa, pois supostamente acredito que sim, mas quem quer fazer mal fará, independentemente da meteorologia e da seca extrema. Agora, os comportamentos de risco é o que eu acho que nós podemos mudar, o que os cidadãos podem realmente ter cuidado, porque há muitas atividades que fazem com um bocadinho de cuidado, ou seja, não se põem em risco. E acho que será esse o foco. Alguns conselhos que queira deixar ficar nesse sentido da prevenção? Os conselhos não é mais do que sublinhar todos os conselhos que todos os dias falamos na televisão, na internet. O Facebook, neste momento, é um veículo de transporte de informação e tudo o que não devemos fazer. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil todos os dias frisa na televisão, em vários briefings que vai fazendo ao longo do dia e das semanas, alegadamente qualquer comportamento de risco. Porque hoje em dia dizer, não devemos foguear, não devemos fumar, mas isso é o que nós sabemos. Isso é o que automaticamente nós sabemos que é um comportamento de risco. Agora, o que é que nós podemos fazer que na lógica mais corrente não resultaria no incêndio que pode utilizar? Por exemplo, uma máquina de rastros. Em que tenhamos um material metálico, abrasivo, de corte, isso é um risco. Pode fazer uma faísca, não é? Nós às vezes não imaginamos, porque as máquinas agrícolas são máquinas, motores que atingem altas temperaturas. A temperatura do ar é elevada, a umidade é baixa ou quase nula. Os combustíveis estão muito secos. Isso tudo associado a um pequeno objeto qualquer que aqueça um bocadinho mais pode originar. Nós temos casos em que de máquinas de rastros, normalmente, e eu lembro-me de um exemplo que a pessoa estava lá e disse que foi ele, que culminou num incêndio e deu início a um incêndio, também prontamente não teve danos de maior, não houve feridos, nem mesmo os prejuízos não foram grandes, mas, quer dizer, mesmo o senhor dizia, como é que isto pegou fogo? Parece impossível, mas é. E agora,
com as condições meteorológicas e atmosféricas que se fazem sentir, é pior ainda. Por isso, qualquer coisa no espaço rural que se faça é um risco. O melhor é mesmo não ir. O melhor é mesmo não ir. Impedir a circulação, reduzir ao máximo a circulação nos espaços florestais. No que toca, por exemplo, aos tratores, eu acho que aqui ainda há um pouco de dúvida por parte dos agricultores. Durante este período em que estamos com um nível extremamente elevado, o máximo de incêndio, não podem mesmo circular em determinadas horas. Há horários. Há horários. Depende dos níveis dos Exatamente. alertas e das regras que vêm acessórias. Portanto, no máximo, pelo menos até sexta-feira, aqui no nosso concelho, está, aliás, em todos os concelhos do Distrito de Bragança estão em nível máximo de incêndio. Qual é o horário em que as pessoas podem circular? Eu não lhe posso precisar, porque uma pessoa acaba por se confundir com tantos horários, mas os agricultores, quando tiverem dúvidas, liguem aos presidentes da Junta, que eles recebem os mails com os debriefings, com o estado de alerta e quais são as medidas acessórias aos estados. Nós também recebemos os bombeiros, obviamente, mas é durante o dia. Na grande parte do dia, creio que das 11 até às 18 horas não se pode circular. Muito bem. Falamos do calor, falamos da seca, associamos aos incêndios, mas não é o único problema que advém desta situação meteorológica. E aqui o vosso papel também tem sido muito importante no que diz respeito ao fornecimento de água. Há algumas aldeias aqui do concelho de Macedo Cavaleiros que já não teriam como ter água nas suas habitações se não fosse a vossa contribuição aqui, a vossa ajuda. Sim, é assim, isso é um problema que advém já de anos anteriores. Este ano agravou-se, claro, e há aldeias que nunca tinham sentido falta de água, nunca tinham tido qualquer problema e que este ano estão a sentir. É assim, o que é que nos acontece? Isso a nós é mais um peso, não é? É mais meios que temos que alocar a esse serviço, ou seja, o dispositivo de combate a incêndios, o dispositivo especial de combate a incêndios florestais não tem nada a ver com o abastecimento de água às aldeias, ok? Isso é isolado. A questão é que, haver transporte de água às aldeias e na iminência de haver fogo, todos os meios são necessários. Já não é só os que estão afetos diretamente ao dispositivo, são todos os meios. E isso poderá hipotecar em tempo útil o abastecimento de água às aldeias. Por isso, eu peço e lanço aqui um repto, um apelo às pessoas que se querem ajudar os bombeiros e o uso responsável e o consumo responsável da água, estão a ajudar de uma forma indireta os bombeiros. Ou seja, poupando água, ajudam os bombeiros e ajudam também a natureza e acho que é o apelo geral neste momento. Por exemplo, o Macedo ainda tem água agora, mas nós não sabemos quando vai voltar a chover. Sim. A barragem é a nossa fonte de rendimento de água, mas se não usarmos de uma forma correta agora, não sei até quando é que ela vai poder... Sim, até porque tudo é imprevisível, não é? Exatamente. Nunca pensamos estar a passar um período de seca como estamos, não sabemos se vem tempo de chuva ou não, e temos de nos lembrar que há regadio, que há abastecimento de habitações não só no nosso concelho, mas também no de Mirandela, portanto, é um recurso que temos mesmo que valorizar. Exatamente. Além dos vossos veículos para fazer este transporte de água, sei que o município também tinha intenção, não sei se já aconteceu ou não, de adquirir uma viatura para auxiliar nesse transporte de água, precisamente para ajudar caso haja incêndios ou outras ocorrências em que vocês tenham que reforçar a ajuda noutro ponto. É assim, o abastecimento de água às aldeias é da responsabilidade da autarquia. Não é? O abastecimento que nós fazemos, o transporte de água às aldeias, é sempre feito através do município. O município solicita aos bombeiros e nós fazemos esse transporte. Não estou em condições de lhe dizer também o que me está a dizer, eu também já ouvi, mas não é oficial. Mas a Câmara, sim, tem todo o interesse, já falou várias vezes, que tinha todo o interesse em autonomizar-se dessa forma, até para nos deixar mais libertos. É um alívio, acaba por ser um alívio para vocês. De qualquer forma, contarão sempre com os bombeiros. Pedro, mesmo na reta final desta nossa conversa, portanto, em termos de balanço, o Concelho está a portar-se bem, né? Sim. Neste momento.
A situação está calma, esperemos que assim continue. Agora, com as festas, com o mês de agosto, há que redobrar os cuidados. Exatamente. Deixar também aqui o apelo às pessoas para que tenham cuidado, para que não cometam excessos que possam, de alguma forma, pôr em risco a nossa natureza e acabamos também por pôr em risco as populações muitas vezes. O fogo de artifício, foguetes, isso tudo também está proibido? Está tudo proibido. Tudo, nem com autorizações, nem com presença de bombeiros? Enquanto estivermos alerta laranja e amarela, não prevejo, eu não acredito. Isso é uma situação de risco extremo. Portanto, se tem intenções de fazer uma festa, já sabe que não pode contar com este tipo de dispositivos para animar a sua festa. Portanto, vamos todos ser responsáveis e ter cuidado. Pedro, só agradecer novamente a presença aqui no nosso programa. Se quiser deixar ficar uma mensagem, é o tempo de o fazer. A mensagem é mesmo essa. Em primeiro, e começando pelo último tema, o uso responsável e o consumo responsável da água, que ajuda não só os bombeiros, mas o ambiente, não é? E poderemos conseguir manter mais tempo o grande depósito de água que temos. E depois as pessoas, cada vez mais, quando pensarem em ir para o campo, quando pensarem em alguma coisa que tenham que fazer no campo, que pensem que pode ser um comportamento de risco, que avaliem bem a situação, porque realmente, às vezes até de uma forma irresponsável, poderão pôr em risco e fazer uma situação que neste momento poderá ser muito perigosa. Muito bem. Fica então aqui o apelo para que todos sejamos responsáveis. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado eu e boa noite a todos. É isso mesmo, boa noite também a si que esteve connosco, que nos acompanhou. Siga estes conselhos que aqui falamos para que todos tenhamos um verão melhor. Voltamos na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar.